João Calvino nasceu em Noyon, França, em 1509 e morreu em Genebra em 1564. Depois de Martim Lutero, Calvino é a maior figura na história do protestantismo. Com 27 anos, publicou suas célebres Institutas, profundo tratado teológico. A maioria dos sermões de Calvino foi pregado na igreja de São Pedro, em Genebra. Associamos Calvino com os grandes e difíceis temas dos decretos soberanos de Deus e a predestinação. Mas no sermão que se segue, suportando a perseguição, vemo-lo como o pastor e pregador. O sermão é compreensível por todos, contudo mostra o funcionamento fluente deste intelecto maravilhoso. A perseguição pela causa de Cristo não era então um tema abstrato, pois aqueles a quem Calvino pregou estavam diariamente em perigo de vida. Todas as exortações que nos são dadas para padecermos pacientemente pelo nome de Jesus Cristo e em defesa do Evangelho não terão efeito se não nos sentirmos seguros da causa pela qual lutamos. Quando somos chamados a nos desfazer da vida, é absolutamente necessário saber em que base. Não podemos possuir a firmeza necessária a menos que esteja fundamentada na certeza da fé. É verdade que há pessoas que se expõem tolamente à morte na defesa de algumas opiniões absurdas e desvaneios concebidos pelo próprio cérebro. Mas tal impetuosidade deve ser considerada mais como frenesi do que zelo cristão. E, de fato, não há firmeza nem bom senso naqueles que, em certo tipo de casualidade, se empolgam dessa maneira. Mas, embora isso ocorra, é somente numa boa causa que Deus nos reconhece como seus mártires. A morte é comum a todos e os filhos de Deus são condenados à ignomínia e torturas, exatamente como os criminosos o são. Mas Deus faz a distinção entre eles, já que ele não pode negar sua verdade. De nossa parte, exige-se que tenhamos provas firmes e infalíveis da doutrina que defendemos. E por conseguinte, como eu disse, não podemos ser racionalmente impressionados pela exortação que recebemos para sofrer perseguição pelo Evangelho, se nenhuma certeza verdadeira de fé foi impressa em nosso coração. Arriscar a vida numa certeza não é natural, e ainda que o fizéssemos, seria só precipitação e não coragem cristã. Numa palavra, nada que fazemos será aprovado por Deus se não estivermos completamente persuadidos de que é para Ele e sua causa que sofremos perseguição, e o mundo é o nosso inimigo. Quando falo de tal persuasão, não quero dizer meramente que temos de saber distinguir entre a verdadeira religião e os abusos ou loucura dos homens, mas também que devemos estar inteiramente persuadidos na vida divina e da coroa que nos é prometida nos céus, depois que tivermos lutado aqui na terra. Entendamos que estes requisitos são necessários e não podem ser separados um do outro. Por conseguinte, os pontos com os quais devemos começar são estes. Temos de saber bem qual é o nosso cristianismo, qual é a fé que temos de defender e seguir, qual é a regra que Deus nos deu, e assim, temos de estar bem inteirados de tal instrução para que sejamos capazes de condenar com ousadia todas as falsidades, erros e superstições que Satanás introduziu para corromper a pura simplicidade da doutrina de Deus. Vemos agora o verdadeiro método de nos preparar para sofrer pelo Evangelho. Primeiramente, devemos estar nos beneficiando até aqui na Escola de Deus quanto a estarmos decididos com relação à verdadeira religião e à doutrina que vamos defender. Temos de menosprezar todos os artifícios e imposturas de Satanás e todas as invenções humanas como coisas frívolas e carnais, já que corrompem a pureza cristã, neste particular, diferindo como verdadeiros mártires de Cristo das pessoas irracionais que sofrem por meras absurdidades. Em segundo lugar, assegurando-nos da boa causa, consequentemente, temos de ser inflamados para seguir a Deus aonde quer que formos por Ele chamados. Sua palavra tem de ter tal autoridade para conosco como ela merece, e havendo-nos retirado deste mundo, temos de nos sentir arrebatados na busca da vida santificada. Porém, é mais que estranho que, embora a luz de Deus esteja brilhando mais radiantemente que nunca, haja uma lamentável falta de zelo. Em resumo, é impossível negar que é para nossa grande vergonha, para não dizer temível condenação,
que conhecemos tão bem a verdade de Deus e temos tão pouca coragem em defendê-la. Acima de tudo, quando olhamos para os mártires do passado, nos envergonhamos de nossa covardia. Em sua maioria, não eram pessoas muito versadas nas Santas Escrituras para poderem disputar em todos os assuntos. Eles sabiam que havia um Deus a quem convinham adorar e servir, que haviam sido remidos pelo sangue de Jesus Cristo, a fim de colocar a confiança de salvação nele e em sua graça, e que todas as invenções dos homens, sendo mera inutilidade e lixo, eles deveriam condenar todas as idolatrias e superstições. Numa palavra, sua teologia era, em substância, esta: há um Deus que criou todo o mundo e nos declarou sua vontade por Moisés e pelos profetas e, finalmente, por Jesus Cristo e seus apóstolos. E temos um Redentor exclusivo que nos comprou por seu sangue e por cuja graça esperamos ser salvos. Todos os ídolos do mundo são amaldiçoados e merecem abominação. Com o sistema abarcando nenhum outro ponto que não esses, eles foram corajosamente às chamas ou a qualquer outro tipo de morte. Não entravam de 2 em 2 ou de 3 em 3, mas em tamanhos grupos, cujo número dos que caíram pelas mãos dos tiranos é quase infinito. O que então deve ser feito para inspirar nosso peito com a verdadeira coragem? Temos, em primeiro lugar, de considerar quão preciosa é a confissão de nossa fé aos olhos de Deus. Pouco sabemos o quanto Deus preza isso, se nossa vida, que não é nada, é estimada mais altamente por nós. Quando isso se dá, manifestamos maravilhoso grau de estupidez. Não podemos salvar nossa vida às custas de nossa confissão sem reconhecermos que a mantemos em mais alta estima que a honra de Deus e a salvação de nossa fé. Um pagão poderia dizer: foi coisa miserável salvar a vida deixando as únicas coisas que tornavam a vida desejável. E não obstante, tal indivíduo e outros como ele nunca souberam por que propósito os homens são colocados no mundo e por que vivem aqui. Sabemos muito bem qual deve ser a principal meta da vida, isto é, glorificar a Deus para que Ele seja a nossa glória. Quando isso não é feito, ai de nós! Não podemos continuar vivendo por um único momento na terra, sem amontoarmos outras maldições sobre nossas cabeças. Contudo, não estamos envergonhados de obter alguns dias para nos enlasguecer aqui embaixo, renunciando o reino eterno, ao nos separarmos dele, por cuja energia somos sustentados em vida. Mas como a perseguição sempre é severa e amarga, consideremos como e por quais meios os cristãos podem se fortalecer com paciência para resolutamente expor a vida pela verdade de Deus. O texto que lemos em voz alta, quando corretamente compreendido, é suficiente para nos induzir a agirmos assim. O apóstolo diz: saiamos à cidade para o Senhor Jesus, levando seu vitupério. Em primeiro lugar, ele nos lembra que, embora as espadas não sejam desembainhadas contra nós, nem o fogo aceso para nos queimar, não podemos ser verdadeiramente unidos ao Filho de Deus enquanto estamos arraigados neste mundo. Portanto, um cristão, mesmo em repouso, sempre tem de ter um pé pronto a marchar para a batalha. E não só isso, mas tem de ter seus afetos retirados do mundo, ainda que o corpo esteja habitando aqui. Enquanto isso, para consolar nossas enfermidades e mitigar a vexação e tristeza que a perseguição nos causa, é-nos oferecida uma boa recompensa. Sofrendo pela causa de Deus, estamos caminhando passo a passo após o Filho de Deus e o temos por nosso guia. Fosse dito simplesmente que para sermos cristãos tivéssemos de corajosamente passar por todos os insultos do mundo, encontrar a morte em todo momento e da maneira que Deus se agradasse designar, teríamos aparentemente algum pretexto para replicar. É um caminho desconhecido para irmos na dúvida. Mas quando somos ordenados a seguir o Senhor Jesus, sua direção é muito boa e honrada para ser recusada. Somos tão melindrosos quanto à disposição de suportar qualquer coisa? Então temos de renunciar à graça de Deus pela qual Ele nos chamou à esperança de salvação. Há duas coisas que não podem ser separadas: ser membros de Cristo
e ser provado por muitas aflições. Quem dera fosse realmente fácil, mesmo para Deus, nos coroar imediatamente sem exigir que sustentássemos qualquer combate. Mas assim como é seu prazer que Cristo reine em meio aos seus inimigos, assim também é sua vontade que nós, sendo colocados no meio deles, soframos a opressão e violência que nos infligem até que ele nos liberte. Sei de fato que a carne esperneia quando deve ser levada a este ponto, mas não obstante a vontade de Deus tem de sobrepor-se. Em tempos passados, muitas pessoas, para obter simples coroas de folhas, não recusavam o trabalho duro, a dor e a dificuldade. Até mesmo a morte não lhes era grande preço, e ainda assim cada um deles disputava uma corrida, não sabendo se iria ganhar ou perder o prêmio. Deus nos oferece a coroa imortal pela qual nos tornamos participantes da sua glória. Ele não quer dizer que devemos lutar a esmo, mas todos temos a promessa do prêmio pelo qual nos empenhamos. Temos algum motivo para nos recusarmos a lutar? Achamos que foi dito em vão. Se morrermos com Jesus, também com ele viveremos? Nosso triunfo está preparado e, contudo, fazemos tudo o que podemos para evitar o combate. Para não deixar meios sem serem empregados que sejam adequados para nos estimular, Deus coloca diante de nós promessas de um lado e ameaças do outro. Sentindo que as promessas não têm influência suficiente, fortalecemos-nos acrescentando as ameaças. É verdade que devemos ser obstinados no extremo de não pôr mais fé nas promessas de Deus, quando o Senhor Jesus diz que ele nos confessará como seus diante de seu Pai, contando que o confessemos diante dos homens. Mas se Deus não pode nos alcançar por meio gentis, não devemos ser meros obstáculos, se suas ameaças também falham. Jesus convoca todos aqueles que, por meio da morte temporal, negam a verdade, a comparecerem no tribunal de seu Pai, e diz que então o corpo e a alma serão entregues à perdição. Em outra passagem, ele afirma que negará a todos o que o tiverem negado diante dos homens. Estas palavras, se não somos completamente impévios para sentir, bem que pode fazer nossos cabelos se levantarem, enfim. É em vão alegarmos que piedade deve nos ser mostrada, já que nossas naturezas são tão delicadas, pois é dito, pelo contrário, que Moisés, tendo buscado a Deus pela fé, foi fortalecido para não se entregar sob tentação. Portanto, quando somos flexíveis e fáceis de dobrar, é sinal manifesto. Não estou dizendo que não temos zelo, nem firmeza, mas que não sabemos nada de Deus ou de seu reino. Há dois pontos a considerar. O primeiro é que o corpo da igreja em geral sempre esteve e até ao fim estará sujeito a ser afligido pelos ímpios. Vendo como a igreja de Deus é pisoteada nos dias atuais pelos orgulhosos indivíduos mundanos, como um late e outro morde, como torturam, como conspiram contra ela, como ela é assaltada incessantemente por cães raivosos e bestas selvagens, não nos esqueçamos de que a mesma coisa foi feita em todos os tempos passados. Enquanto isso, o assunto de suas aflições sempre foi afortunado. Em todos os eventos, Deus fez com que, embora fosse oprimida por muitas calamidades, ela nunca tenha sido completamente esmagada. Como está escrito, os ímpios, com todos os seus esforços, não tiveram sucesso no que intentaram. O apóstolo Paulo se gloria no fato e mostra que este é o curso de Deus em misericórdia, sempre toma. Ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. 2 Coríntios 4, versos 8 a 10. Só menciono brevemente neste sermão para ir ao segundo ponto, que está mais a nosso propósito, que devemos tirar vantagem dos exemplos particulares dos mártires que foram antes de nós. Não são limitados a 2 ou 3, mas são, como diz o apóstolo, uma tão grande nuvem. Com esta expressão, ele intima que o número é tão grande que deve ocupar toda a nossa visão.
Para não ser tedioso, mencionarei somente os judeus que foram perseguidos pela verdadeira religião, não apenas sob a tirania do rei Antíoco, mas também um pouco depois da sua morte. Não podemos alegar que o número dos sofredores foi pequeno, pois foram um grande exército de mártires. Não podemos dizer que consistia em profetas a quem Deus tinha separado das pessoas comuns, pois mulheres e criancinhas faziam parte do grupo. Não podemos dizer que eles escaparam por pouca coisa, porque foram torturados tão cruelmente quanto possível. Por conseguinte, ouvimos o que o apóstolo diz. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, versos 35 a 38. Comparemos agora o caso deles com o nosso. Se eles suportaram tais coisas pela verdade, que naquela época era tão obscura, o que devemos fazer com a luz que agora brilha? Deus nos fala claramente, a grande porta do reino dos céus foi aberta, e Jesus Cristo nos chama para si mesmo, depois de ter descido até nós para que pudéssemos tê-lo presente diante dos olhos. Que repreensão nos seria suficiente para termos menos zelo para sofrer pelo evangelho do que eles, que só tinham saudado as promessas de longe, que só tinha um pequeno postigo aberto para entrar no reino de Deus e que só tinha um memorial e símbolo de Jesus Cristo? Estas coisas não podem ser expressas em palavras como merecem, e então deixo cada um a ponderar sobre elas consigo mesmo. Em primeiro lugar, onde quer que esteja, o cristão tem de resolver, apesar dos perigos ou ameaças, andar em simplicidade como Deus ordenou. Que ele se guarde tanto quanto possa contra a voracidade dos lobos, mas que não seja com astúcia carnal. Acima de tudo, que ele coloque a vida nas mãos de Deus. Ele fez assim? Então, se acaso vier a cair nas mãos do inimigo, que ele saiba que Deus, tendo arranjado as coisas deste modo, se agrada de tê-lo como testemunha de seu filho. Portanto, ele não tem meios de recuar, sem quebrar a fé em Deus, a quem prometemos todo o dever na vida e na morte. Ele, de quem somos e a quem pertencemos, ainda que não tenhamos feito nenhuma promessa. Que seja mantido como ponto fixo entre todos os cristãos que eles não devem considerar a vida mais preciosa do que o testemunho da verdade, já que Deus deseja ser glorificado assim. É em vão que ele dá o nome de testemunhas, pois este é o significado da palavra mártir. A todos que têm de responder perante os inimigos da fé? Aqui cada um não deve olhar para seu companheiro, pois Deus não honra a todos igualmente com a chamada. E como somos inclinados a olhar, devemos estar muito mais em guarda contra isso. Pedro, tendo ouvido dos lábios de Jesus que na velhice seria levado para onde não quereria ir, perguntou o que aconteceria com seu companheiro João. Não há nenhum de nós que não teria prontamente feito a mesma pergunta, pois o pensamento que imediatamente nos vem é: por que sofro em lugar dos outros? Pelo contrário, Jesus Cristo nos exorta não só a todos em geral, mas a cada um em particular, a nos mantermos prontos, a fim de que, conforme Ele for chamando este ou aquele, marchemos avante por nossa vez. Expliquei acima quão pouco preparados estaremos para sofrer martírio se não estivermos armados com as promessas divinas. Agora resta mostrar um pouco mais completamente quais são o propósito e o alvo destas promessas, não para especificar todos em detalhes, mas para mostrar o que Deus deseja que esperemos dele, a fim de que nos consolemos em nossas aflições. Considerando sumariamente, podemos citar três coisas. A primeira é que, já que nossa vida e morte estão em suas mãos, ele nos preservará por seu poder, de modo que nenhum fio de cabelo será arrancado de nossa cabeça sem a sua permissão. Portanto, os crentes devem se sentir seguros em quaisquer mãos que venham a cair, pois Deus não está despojado da tutela que ele exerce sobre seu povo.
Estivesse tal persuasão bem impressa em nosso coração, ficaríamos livres da maior parte das dúvidas e perplexidades que nos atormentam e nos obstruem em nossos deveres. Vemos tiranos livres a esse respeito. Parece-nos que Deus já não possui meio de nos salvar e somos tentados a cuidar de nossos próprios interesses, como se nada mais se esperasse dele. Pelo contrário, sua providência, à medida que ele a revela, deve ser considerada por nós como fortaleza inconquistável. Trabalhemos então para nos conscientizarmos da plena importância da expressão que nosso corpo está em suas mãos, que o criaram. Por isso, às vezes ele libertou o seu povo de maneira milagrosa e além de toda expectativa humana, como se deu a Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente, e Daniel na cova dos leões, a Pedro na prisão de Herodes, onde estava preso, acorrentado e rigorosamente guardado. Por esses exemplos, ele quis testificar que ele mantém nossos inimigos sob controle, embora possa não parecer, e que, quando quer, tem o poder de nos tirar dos grilhões da morte. Não que ele sempre o faça, mas reservando a autoridade para si, se dispor de nós para a vida e para a morte. Ele quer que nos sintamos completamente seguros de que ele nos tem sob seu cuidado. Qualquer tirano que nos tente e com qualquer fúria que se arroje contra nós, pertence a ele somente ordenar nossa vida. Se ele permitir que tiranos nos matem, não é porque nossa vida não lhe é querida, e é maior honra 100 vezes mais do que merece. Sendo esse o caso, tendo declarado pela boca de Davi que a morte dos santos é preciosa aos seus olhos, ele também diz pela boca de Isaías que a terra descobrirá o sangue que parece estar oculto. Que os inimigos do evangelho então sejam tão pródigos quanto serão do sangue dos mártires, pois terão de prestar contas dele até a última gota. Nos dias atuais, eles se viciam em derrição orgulhosa, enquanto entregam os crentes às chamas, e depois de terem se banhado no sangue deles, ficam tão intoxicados pelo sangue que consideram todos os assassinatos que cometem como mero esporte festivo. Mas se temos paciência para esperar, por fim Deus mostrará que não é em vão que ele estimou nossa vida em tão alto valor. Nesse entretempo, não nos ofendamos por parecer confirmar o evangelho, que em valor ultrapassa o céu e a terra. Para ficarmos mais seguros de que Deus não nos abandona nas mãos dos tiranos, lembremos-nos da declaração de Jesus Cristo quando disse que ele mesmo é perseguido nos seus membros. Deus de tanto tinha dito antes por Zacarias: aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2, verso 8. Mas aqui é dito com muito mais expressividade que sofremos pelo evangelho é tanto quanto se o Filho de Deus estivesse sofrendo pessoalmente. Que saibamos que Jesus Cristo tem de se esquecer de si mesmo antes de deixar de pensar em nós, quando estamos em prisão ou em perigo de morte por sua causa. Que saibamos que Deus tomará no coração todas as afrontas que os tiranos cometem contra nós, da mesma maneira como se tivesse cometido contra o próprio Filho. Vamos agora ao segundo ponto que Deus nos declara em sua promessa para a nossa consolação. É que ele nos sustentará assim pelo poder do seu Espírito, para que o nosso inimigo faça o que fizerem, mesmo com Satanás à cabeça, não obtenham vantagem sobre nós. E vemos como ele mostra seus dons em tal emergência, pois a constância invencível que encontramos nos mártires mostra abundante e formosamente que Deus trabalha poderosamente neles. Na perseguição há duas coisas revoltantes para a carne: a vituperação e insulto dos homens e as torturas que o corpo sofre. Deus promete nos oferecer sua mão tão efetivamente que superaremos ambas pela paciência. O que ele nos diz, ele confirma por fato. Tomemos este escudo para nos precaver de todos os medos pelos quais somos assaltados. E não restringamos a operação do Espírito Santo dentro de tais limites estreitos, como a supor que ele não sobrepujará facilmente todas as crueldades dos homens. Disto tivemos, entre outros exemplos, um que é particularmente memorável. Um jovem que certa vez viveu aqui conosco, tendo sido preso na cidade de Toné,
seria condenado à guilhotina, desde que se retratasse, e se continuasse firme em seu propósito, seria queimado vivo. Quando perguntado o que pretendia fazer, simplesmente respondeu: aquele que me dará graça para morrer pacientemente por seu nome, sem dúvida, me dará graça para suportar o fogo. Devemos tomar esta expressão não como a de um homem mortal, mas como do Espírito Santo, para nos assegurarmos que Deus não é menos poderoso para nos fortalecer e nos tornar vitoriosos sobre as torturas do que nos fazer submeter de boa vontade a uma morte mais suave. Além disso, vemos muitas vezes que firmeza ele dá a malfeitores infelizes que sofrem por seus crimes. Não falo dos endurecidos, mas do que obtém consolação da graça de Jesus Cristo e, por esse meio, com corações tranquilos, sofrem os castigos mais cruéis que podem ser infligidos. Um belo exemplo é visto no ladrão que foi convertido à morte de nosso Senhor. Será que Deus, que assim ajuda poderosamente pobres criminosos quando suporta o castigo de suas más ações, estará tão ausente do seu povo enquanto lutam pela causa santa, quanto a não lhes dá coragem invencível? O terceiro ponto a considerar acerca das promessas de Deus aos seus mártires é o fruto que eles devem esperar por seus sofrimentos e, no fim, se for necessário, por suas mortes. Este fruto se manifestará depois de terem glorificado o seu nome, depois de ter edificado a igreja pela constância, quando serão reunidos com o Senhor Jesus na sua glória eterna. Mas, como falamos acima brevemente, é bastante aqui apenas lembrar que os crentes aprendam a erguer a cabeça para as coroas de glória e imortalidade para as quais Deus os convida, a fim de que assim eles não se sintam relutantes em deixar a vida presente por tal recompensa. Para que se sintam bem seguros desta bênção inestimável, que sempre tenham diante dos olhos a conformidade que eles têm a nosso Senhor Jesus Cristo, e exatamente como Ele que, pela repreensão da cruz, chegou à ressurreição gloriosa, vejam que a morte consiste em toda a nossa felicidade, alegria e triunfo.